Bom, nós podemos conversar, né? Com certeza. Oi? Bom, tem um bocado que eu já conheço, vejo de rosto, e eu tenho um defeito muito grande. E aí, não tenho vergonha nenhuma de dizer esse defeito. Eu sou uma dificuldade danada de gravar nome de novo. Eu gravo o rosto. Aonde eu vejo, o Vinícius Siqueira, isso aí não esquece mais nunca. Quando eu ver ele, eu já sei que é ele, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu tenho dificuldade de lembrar nome. Agora o rosto, aonde eu encontro, eu reconheço. Agora o nome, eu fico às vezes fazendo esforço danado e quando eu não consigo, eu não tenho vergonha nenhuma de dar uma palmatória e pergunta. Rapaz, eu conheço você, mas não sei o nome. Vamos dizer o nome. E eu costumo fazer, porque aí, pelo menos, eu tenho dificuldade, mas dizendo o nome aí, eu falo de uma hora, eu criar vergonha e lembrar, né? Vamos começar por mim. Era interessante que todos dissessem o nome, porque pelo menos eu ficava... Vocês tinham que dizer, quando eu encontrasse com você e não lembrasse não, vocês tinham que dizer, pai, você que está com dificuldade ou com amnésia, porque eu não disse o nome naquele dia. Então, eu sou conhecido como Cardoso, mas meu nome de documento é José dos Santos. Certo? E aí o Cardoso é porque eu nasci na comunidade que tinha muito José, e o meu pai tinha Cardoso no sobrenome, e aí eu fui colocado um apelido de Cardoso para quando chamar um José, não vinha uma frota de José ao mesmo tempo. Aí ele diferenciou, né? Então eu sou mais conhecido como Cardoso. Cardoso. É. Uma boa história. Então se vocês quiserem começar por aí, comece aí. Quem é quem? Vai passar apresentando, né? É. Gilberto, vocês conhecem, todos conhecem. Gilberto, né? Meu nome é o seguinte, eu sou conhecido por Siqueira, mas meu nome César Dalvino Siqueira Filho. Agora conhecido por Siqueira, na região toda, Rio Grande do Norte, Siqueira. É Dalvino Siqueira Filho, meu Deus. Então bem. Eu sou conhecido como Natan, mas o meu nome é Francisco. Francisco. É, a diferença, né? No sertão tem esse negócio. Sim. Quando não é Paulo, E Ervino. Paulo Pereira da Silva, mas Conhecido como Paulo de Ervino. Ervino tomou de conta do senhor que até botou o nome, né? Foi como ficou. Meu é Raimundo. Raimundo. Raimundo, você que mora lá, é perto da Ladeira. Eu sou o Edson, conhecido por Edilson. Edilson. Eu sou Raimundo, conhecido por Raimundo Ferreira. Edilson e Raimundo eu conheço os dois. Eu é Dalmir. Dalmir É, você também eu conheço, Sebastião. Conhecido, hein? É. O meu é, o apelido é Bahia, mas verdadeiro é Gilmar. Gilmar. Moro na beira do rio. Era isso que eu ia perguntar, Gilmar, porque você não é estranho, mas eu não tenho o costume de ficar vendo de vez em quando, não. Exatamente. Porque aí a minha dificuldade é só com o nome. Com o rosto, quem eu vejo de vez em quando, eu sei que eu vejo. Quem eu não vejo, eu sei que eu não vejo. Meu nome é Israel. Isael. Rapaz, esse aqui com uma cor diferente, eu também não tenho o costume de ficar vendo ele de vez em quando, não. Meu nome é Zé, mas conhecido Zé Preto. Zé Preto. É, quando vocês me perguntavam pro Zé do Messias, ninguém não precisa não. Agora Zé Preto aí. O senhor tem alguma, sabe dizer se tem algum parente com indígena, seu Zé, ou não? É muito. É descendente indígena aí. É. Pelo Paulo aqui, ó. É outra coisa que eu não tenho dificuldade. Divide essa nossa do mundo que eu vou. você falar no final Zé Timóteo, Vi. É, não é? o pai dele é irmão de Assis, É primo de Adivan. é primo de Adivan, Timóteo. É outra coisa que eu não tenho dificuldade de conhecer, é gente com traços indígenas, porque nesse meio mundo que eu ando, eu já fiz algumas conversas e escutei alguns antropólogos com indígena. Aí, na hora que eu vejo gente com traços indígenas, aí eu dá para diferenciar um pouco, né? Agora, seu Siqueira, ele tem traço de branco. Não, careca é o outro que não está aqui. É o cabeludo que não está aqui. Aqui, passa lá na conterrânea.
Mas assim, nós, é que nem eu disse, olha, eu não vim ensinar, a gente veio conversar, certo? Esse negócio de professor, ele não cola muito para mim. Eu acho que professor é quem está aqui, certo? E aí todo mundo tem um saber que ele, às vezes, o saber de vocês, às vezes, tem mais valor do que quem foi para a universidade. Tem muita coisa que vocês fazem aqui que eu duvido que um cara que passou pela universidade faz. Então, por isso que eu digo que aqui a gente não veio para ensinar, a gente veio para trocar ideia, a gente veio para conversar, certo? E eu tenho quase certeza que levo mais sabedoria do que eu vou deixar, certo? Mas assim, a gente já teve algumas conversas para trás, e quando a gente teve as conversas para trás, a gente não tinha roupa. Então ficar pra cá. Entra pra cá, José. Vem cá. Se você for, eu agradeço. Porque aí eu não faço muito. Aí a gente faz divisão dessa comédia, a gente faz divisão. Isso é só a produção dela, faz divisão. Então se você for, a gente faz. Aí o que é que acontece? Dessa vez agora, já tem essas roupas. Certo? Aí eu queria perguntar a vocês, uma pergunta simples. Na cabeça de vocês, por que essas roupas são brancas, que nem roupa de doutor, para mexer com abelha? Quem é que se arrisca? E aí, a pergunta não é de quem sabe, está quem não sabe. A pergunta, eu estou jogando ela num patamar que nós estamos todo mundo variado, certo? Vocês nunca me tomem como professor. Eu sou um de vocês do mesmo jeito. Inclusive o cabelo velho, os dedos molhados, do mesmo jeito que vocês aqui. Certo? Então, por que é branca a roupa? Quem arrisca dizer? E como vai o senhor? Vai bem? Se sinta à vontade, viu? O rosto é cheio de terra, mas tem que dizer que tá bom. Eu acredito que seja para a abelha não visualizar bem o alvo, né? Mas confundir a mente do negócio. Você falou que era para arriscar, eu estou arriscando. Isso. Porque o animal, por exemplo. Nós quase não passa naquela lama daquela ali. Seu Zé, o senhor senta mais pra cá, tem esse bicho bem olhando pra nós. Aí, não, fecha bem pra... Ele deve me pegar. Não, pega não. E aí, perdão por eu ter mexido com o senhor. Não, tá bom demais. Eu não Edilson tava vendo arriscou. ele. Quem é que arrisca mais? Referente à cor da roupa pra mexer com a abelha ser branca. Rapaz, eu não vou arriscar não, porque eu também queria entender, mas não vou arriscar agora não. Você, Gil? Não, eu penso que a cor branca é uma cor que a abelha não se sente muito ofendido, não agressivo. Tipo um vermelho, alguma coisa, a abelha já de branco parece que é uma cor calma para ela. Não sei. pensa que é uma De amansar, de alguma coisa, ela fica tranquila. Pronto, nós vamos parar por aí. Edilson arriscou e Edilson não arriscou errado, mas ele foi mais um palavreado mais bonito. Ele conseguiu dizer mais ou menos. Na verdade, é o seguinte. E aí, por que eu perguntei isso? É porque é para vocês gravarem isso. Certo? Tem algumas coisas que eu falo brincadeira, vocês não precisam gravar. Tem outras coisas que eu vou falar que vocês gravem isso. Ah, se nós não gravar, vamos morrer? Não. Mas vamos sofrer mais um pouco. Mexendo com a abelha. A abelha, ela se torna mais agressiva com cores fortes. Com cor preta, com cor vermelha. Aí o macacão ele pode ser branco, ele pode ser amarelo claro, ele pode ser azul claro, certo? Um sertão como esse, talvez um azul claro, um verde claro, se torna melhor do que o branco, porque o branco suja muito. E a gente sabe que nós homens não precisamos esconder. Somos largados, somos danados, sujar tudo, esse negócio todo. Mas a cor dele branca é exatamente para não estressar tantas abelhas. Certo? As abelhas estressam muito com cor forte, cor preta. E eu não preciso, vocês não precisam acreditar em mim. Por exemplo, vocês vão mexer com a abelha e levam um celular para filmar. Vocês veem uma coisa. Tira, se ele tiver uma capa de azul, tira a capa dele, deixa ele preto. Para você ver.
como ela vai em cima do segura-abelha. Ou então, você veste esse macacão e faça com que o capuz dele fique preto. Ou então as mangas, enrola alguma coisa nas mangas para ele ficar preto. Vocês vão ver onde é que ela vai abrir demais. Chegar a ficar um monte. É na cor preta. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês podem dizer assim, pô, esse cara vem dizer aqui, como é que nós vamos saber se ele está falando a verdade? Então não precisa acreditar em mim. Marque uma cor preta, uma bola preta no macacão de vocês e vão mexer com essa abelha que vocês vão ver o que eu estou dizendo. A outra coisa, quem cria e mexe com a abelha tem que tomar cuidado. É cheiro. Falando, Cardoso, mas eu vou tirar a abelha no mato e eu vou com cheiro de fumo, vou com cheiro de qualquer cheiro. Mas você vai mexer com uma abelha só. Se você tem um apiário, você vai mexer com 10, 15, 20 abelhas num apiário só. Certo? Então, já é diferente. Então, tudo que vocês fazem aqui, com uma abelha num oco de pau, é um episódio. Quando vocês vão mexer com uma vila, uma agrovilha de abelha, é um episódio diferente. Então, vocês não tomem os que vocês fazem com a abelha só, no oco de pau, para você fazer a mesma coisa com uma vila de abelha, que nem nós estamos pensando em fazer aqui. Por exemplo, você pode dizer assim, Cardoso, para que essa roupa? Eu sou acostumado a tirar a abelha sem roupa. Olha, você tira uma só, lá no mato. E dependendo da idade dela, você sofre por danar. Agora, você já imaginou você entrar sem roupa num apiário com 10, 15 colmeias? Eu, com a fala mais grosseira que vocês puderem achar, eu arrisco dizer que quem fizer isso está pedindo para morrer. A gente tirando muito de machado, se tiver outra peça, já dá um trabalho danado. Aquele cabo lá já sabe o que é que passou com a hora. Não é que o pau. Morreu. Como é que é bom? Você não sabe o que significa para morrer. A gente tirando só tem uma é outra coisa, mas se tiver duas pertinhas já fica. Então, são coisas que a gente não pode ignorar de maneira alguma. Por mais coragem que nós tenhamos. Deixou ninguém encostar no barraco, mas nesse não misturem as coisas. Mas matou todo mundo. Tem homem que tem, e aí quando eu estou falando um homem só, eu estou generalizando para todos nós. Tem homem que tem coragem, que a coragem dele, ele sabe limitar ela, certo? Tem outros homens que têm coragem, que deixam a coragem passar de coragem para a ignorância. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Deixar, perder o controle da coragem, deixar passar que a coragem ultrapasse o sinal e vire ignorância. Então, tudo na vida a gente tem que ter coragem, mas tem que ter limite. A coragem, ela tem hora que é preciso ser usada ao extremo, e tem hora que é preciso você recolher e não usar ela nem um tiquinho, que é para você salvar a sua vida. E na abelha não é diferente. É um bichinho pequeno, mas vocês também não precisam acreditar em mim, e nem eu digo vocês para arriscar. Por o tamanho que uma abelha tem, dependendo da energia que você tem, uma só lhe mata. Uma só. Certo? Então, não descuide. Mexer com a abelha é uma tarefa, não é de sete cabeça, mas requer cuidado. Requer cuidado. Certo? Como vocês já são tudo vividos, com o tempo a gente vai especulando mais, conversando mais, a gente vai dialogando mais. Eu vou buscar uma caixa para a gente fazer a divisão. Eu vou para o lado prático, que é para a gente não perder tempo com muita conversa furada. Eu sei que a maioria de vocês cria bode, ovelha, gado, porco, e a maioria de vocês vive disso, certo? Mas eu quero dizer a vocês que a abelha dá tanto quanto ovelha, caprino e ovino e bovino. A abelha, se você dedicar a cuidar dela e cuidar dela como ela merece, eu arrisco a dizer aqui, como vocês todos são criadores de gado, aqueles que não são criadores cuidam de gado, se você cuidar das abelhas, a metade do cuidado que você dá para o gado, ela lhe dá o dobro de dinheiro.
verdade. Por que eu estou saindo da parte técnica e indo para a parte prática? Porque aqui vocês todos já são vividos, já são homens de 40 anos, já têm vivência da vida. Então não precisa ficar enrolando com muito detalhe pequeno nós vemos depois na prática quando eu for dividir lá. Por que eu digo isso? Porque ainda, pode ser que futuramente apareça, mas ainda, no modo nosso aqui, não tem vacina para abelha. Não tem campeamento de abelha. Você não pega um cavalo e vai perder uma semana todinha caçando abelha. O seu Siqueira jamais vai me dar parte. Cardoso, vá lá, bote canga em sua abelha que está entrando na Não vai fazer. Certo? Vou botar o chucado, ficar fácil, vai lá, certo chucado. Outra coisa. Não, mas ela passou a semana todinha caçando uma abelha. Se seu Siqueira quiser ir passar a Semana Santa todinha, jejuando aí nos parentes dele, ou bebendo se for a vontade dele, ele pode ir despreocupado, sem precisar vir da água as abelhas. Porque elas têm capacidade de voar até 1,5 km ou 2 em busca de água. Com isso não quer dizer que as abelhas não precisam você da água, precisa. Na época do verão, muito forte, principalmente aqui no Cerrado, que as águas ficam contadas, Aí se não der água, aí vai se não embora. der água elas vão embora. Porque as abelhas têm uma inteligência muito maior do que a nossa. Elas conseguem perceber há 3, 4 meses de antecedência onde é que vai chover, onde é que vai ter alimento. Por isso que elas migram. Eu acabei de falar isso para um cara Certo. de ontem. Elas conseguem detectar isso antes da fome chegar. Elas já ficam, cai fora. Se vocês, e aí vocês aqui, porque de São Paulo, que mora mais próximo da lagoa, na hora que eu falar, ele vai se enxergar nisso. Aqui nessa beira de lagoa, dificilmente falta abelha. Seca de verde. Porque aqui é um lugar próximo de alimento. Na beira da lagoa tem água, na beira da lagoa tem algumas florzinhas, na beira da lagoa tem alguns frutos, e as abelhas vão se alimentando de fruto, das florzinhas da beira da lagoa, e a água com abundância. Certo? Então, o que é que acontece? Por que a abelha dá mais do que boi? A gente costuma criar boi e se ilude muito com o dinheiro que o boi dá. Você compra um boi hoje, por exemplo, por 2.000, estou jogando por hipótese, pode ser menos e pode ser mais, certo? E daqui a 6 meses tu consegue vender ele por 4, 3,5. Só que você só olha para o lucro que ele deu. Você não olha para o trabalho que ele deu, que tu gastou com ele, o desmatamento que tu fez para fazer capim para ele, quantas vezes tu foi a ele, e aí se tu deu uma carreira nele ou duas, o risco de vida que tu passou para manter com ele, para ele dar esse dinheiro, ninguém, a maioria de nós não calcula isso. Certo? A abelha não. A abelha você bota hoje, se você olhar ela a cada 15 dias, já está de bom tamanho, certo? Se você comprar uma caixa padrão de madeira nobre, que para nós aqui não tem, que tem mais pro lado do Pará, que é maneira resistente, que é louro canela, se você cuidar bem da caixa, no mínimo 20 anos. Se você cuidar mal, 15 anos. E se você cuidar da abelha, é 15 anos ela dando lucro. Na pior das hipóteses, uma ave de mel agora está R$200. Num lugar como esse, uma caixa de abelha com 2 abelhas está 5 pratos de mel. Tranquilo, com o inverno que nem nós estamos hoje. Então 5 pratos de mel é R$1.000. Vendendo no menor preço possível. Porque o mel está em torno de 230, 220, esse preço aí 240, esse preço aí. Mas eu estou botando 200 para não ficar uma história de mentiroso. E aí você tira R$1.000 por caixa, aí uma média nem mentirosa e nem verdadeira demais, mas uma média que se você for fazer os cálculos, você sai em cima do que a gente está dizendo.
E aí, sem contar que você não gastou vacina, você não gastou seu tempo, você não arriscou sua vida correndo atrás, você não precisou desmatar para fazer capim. Então, tem uma série de coisas que você economizou. Muitas coisas. Pois é. A outra coisa, que há uma diferença entre as abelhas Uma cobra vem e pega mata. e os outros animais, é que as abelhas, você pode criar 1000 colmeias. Você não precisa desmatar, talvez, 1%. 1%. Só para você colocar o apiário. Para você produzir 1000 boi. Imagine o que você tem que desmatar para poder plantar capim para esses boi comer. A outra coisa que a gente tem que levar em conta, Só a cabeça vai mesmo. o consumo de água de 1000 colmeias comparada com o consumo de água que 1000 boi bebem. Então, resumindo, o boi dá dinheiro? Dá. Mas como nós estamos falando aqui de criar alguns tipos de animais que não agridem a natureza, ou vocês, ou alguém aqui ganhar dinheiro com crédito de carbono, a abelha é o melhor caminho. Porque vocês vão conseguir ganhar, ou não vamos dizer que ganhar muito dinheiro, mas melhorar a renda de vocês, com menos trabalho e menos ou quase zero de agressão ao meio ambiente. Então, por isso é que a abelha sai ganhando em todo tipo de criatório que nós comparar aqui. Eu comparei o maior, certo? Todo tipo de criatório. Agora, tem alguma dificuldade que a abelha não aceita, certo? Por exemplo, quem fuma vai sofrer mais. Você vai dizer assim, Cardoso, mas eu sou acostumado a fumar e vou no mato e tiro a abelha com o meu cigarro. É aquela velha história que eu falei, você tirou uma só. Quando você entrar num apiário com uma catinga de cigarro, aí vai vir uma caixa, vai vir duas caixas, vai vir 3 caixas de caixa, 5 caixas, chega uma hora que você tem que sair. A outra coisa que o fumo atinge na produção de abelha, que vocês não imaginam, é quando vocês for tirar o mel. Para vender por aqui não tem problema nenhum. Eu estou falando com uma fala perto e uma fala longe, é porque um dia vocês vão chegar lá. Por isso é que eu tenho que falar aqui hoje e tenho que falar pensando no amanhã. Você fala, não, cara, mas nós temos só uma caixa aqui. Onde é que nós vamos vender mel para onde? Vai que você gosta. Vai que um filho de seu Siqueira gosta. Vai que um filho de seu José gosta. Um filho de Gil gosta. E aí, passa a criar muito. Você vai ter que vender para fora. Quando você entra fumando com cigarro dentro da casa de mel, no processamento do mel, o cheiro ou a catinga do cigarro, do fumo, impregna no mel. É outra coisa que quem fuma não percebe. Mas eu que não fumo, eu posso dizer isso com propriedade. E aí não estou fazendo fala pejorativa nenhum de vocês. Estou dizendo o que eu sinto, que é para vocês terem noção do que é fumo. Por exemplo, vocês que fumam entram dentro de casa. Eu me sinto mal demais. Entra dentro de casa, você que fuma fumar, você não sente, o seu nariz, o seu olfato, já acostumou com o cheiro. Você não sente cheiro de fumaça, nem você nem a mulher, porque estão acostumados. Agora, na hora que eu chego, que eu não fumo, eu sinto o cheiro. Você pode ter colocado o perfume que você tiver colocado. Eu vou sentir as duas coisas. Eu vou sentir o perfume e vou sentir o cheiro do fumo. Certo? Então, a outra coisa, juntando perfume. Nossa, se você quiser ver a confusão, vá para o apiário perfumado. Vá. Você não precisa, tudo que eu estou dizendo aqui, não acredite, não precisa acreditar. Faça um teste, com cuidado. Se botar perfume for apiário, na hora que você encostar lá, a confusão está feita. A outra coisa que acontece com a abelha, parecido com o gado, e você nunca deve confiar. Ela acostuma com o cheiro de quem sempre vai lá, por incrível que pareça. Ela acostuma. Às vezes você está com muito tempo que vai lá, elas não lhe agridem. No dia que um filho seu for, que não tem costume, já é diferente. A sua mulher já é inimigo aqui. Já é diferente. Certo?
Então, ela também, nesse ponto, é muito parecido com o gado. Com o gado. A outra coisa que a abelha faz, diferente de outro criatório, é aumentar a sua produção. Se qualquer um de vocês tiver produção de caju, produção de abacate, produção de laranja, com um apiário próximo, vocês podem ter certeza. O pomar de vocês vão produzir mais do que qualquer outro que não esteja nas mesmas condições, na mesma condição de vocês. Por quê? As plantas, para fecundar os frutos, elas não são diferentes de nós. Um homem só e uma mulher só nunca vai produzir outra pessoa. Se as plantas, para os homens, ou o ser humano produzir, vai ter que acontecer o cruzamento. Eu estou falando ser humano porque nós estamos aqui conversando. Somos nós, mas é os animais do mesmo jeito. Há de haver um acavalamento para nascer um ser humano ou nascer um animal. Seja vaca, boi, jumento e assim por diante. As plantas não é diferente. Não é diferente. A diferença das plantas para nós é que nós se combina e vamos ao encontro de quem nós quer se acavalar ou namorar, conforme seja a linguagem de cada um. As plantas é diferente. Elas são fixas. Elas não andam. Tem algum tipo de planta que tem um pé macho e tem algum tipo de planta que tem um pé fêmea. E eles precisam fazer o cruzamento para poder fecundar o fruto. Quem faz isso? As abelhas. Seja ela de qual espécie. Africanizada, que é essa que nós estamos aqui conversando, que precisa sair roupa para vocês se proteger dela, tanto como a nativa nossa, que é a tiúba, a boca de barro, a mandaçaia, o munduri, a jandaíra, a tataíra, e aí as outras que tem aí que vocês sabem o nome que eu não sei, às vezes sei com outro nome. Sonharó, arapuá, tubi de cachorro. Então, são essas abelhas que faz com que as plantas se namorem. Por incrível que pareça, são elas que fazem. Se a gente pegar qualquer tipo de abelha que nós citamos aqui, todas elas têm uma especificação diferente. Tem algumas que tem uns melados nos pés, tem outras que tem uns cabelinhos aqui nas costas, tem umas que tem umas anteninhas na testa, tem outro que aqui na cacuruto tem uma coisa cascarenta. Tudo aquilo, quando ela entra na flor, algum vestígio, algum produto daquela flor fica nas costas dela, certo? E aí ela entra na flor macho e ao mesmo tempo entra na flor fêmea. Com isso, ela faz o namoro das plantas, faz a fecundação de pólen com pólen e as plantas conseguem frutificar. Tem tipo de planta que tem abelha específica, porque tem flor que é muito pequena. Por exemplo, esse bem aqui, se não me engano, é um pé de pitomba, não é? Você imagine uma flor de pitomba. Quem é que faz a polinização da flor de pitomba com maior perfeição? É aquela abelha que, nas técnicas aí dos engenheiros agrônomos, é conhecido como jataí, aqui para nós é conhecido como mosquito. Então é o mosquitinho que faz a jataizinho que faz a polinização com mais perfeição da pitomba. E aí qualquer outra fruta que seja com a flor parecida de pitomba. Então, senhores, até nisso ganha quem tem a criação de abelha. Em tudo por tudo. Em tudo por tudo. Por exemplo, o milho. Onde é que a abelha ajuda na polinização do milho? Cada vez que uma abelha assenta em um pendão de milho, por mais pequeno que ela seja, senta 4, 5 de uma vez. Não precisa ser catarinho. Vão na roça e olhem. Quando elas sentam, ela balança o pendão do milho. E no balançar do pendão do milho, o milho cai um pozinho. Aquele pó vai para onde? Vai para aqueles cabelozinhos da espiga de milho que tem lá. Se vocês nunca imaginaram, aquele monte de cabelo de milho que sai na boneca, cada um cabelo daquele é um caroço.
Cada um cabelo daquele é um caroço. Ou seja a abelha, ou seja um besouro, ou o próprio vento. Derriba o pó do pendão e o pó do pendão cai naquele cabelo e o cabelo leva o que tem que levar lá para o caroço e germina o caroço. Se você cortar o pendão do milho antes da boneca soltar o cabelo, aquilo ali, a chance de xoxar pela metade é muito grande. Por que não xoxa tudo? Porque o pé vizinho, com o vento, faz uma nuvem daquele pozinho e sai chameando e consegue fazer a polinização. Então, resumindo, além de você ganhar dinheiro criando abelha, você preserva e conserva a espécie de vários tipos de planta que muitos de nós nem conhecem ainda. Porque aqui tem planta no cerrado que mesmo os mais sábios, mesmo os mais sabidos, planta cimento, ainda não sabem para que serve. tem um Inclusive aqui onde nós estamos, nessa região, vai nascer aquele tem miúdo muita lá dentro do planta garoto, que que é. cura muita doença que nos mata. Mas infelizmente, por Eu não falta de sabia pesquisa, misturar. a gente É misturar. não tem Mistura. noção delas tudo. Eu disse, E eu só vocês que plantei são mais me velhos, selecionar, tem se não sei que noção de um miudinho, bocado. por causa da abelha. E muitos doutores de universidade queriam Minha saber. Ivete sabia, eu E não me sabe. plantado, Aqui catado. tem muitas plantas Quando cicatrizantes. esse ano passado, Aqui ia tem quebrar aquele muitas milho plantas miudinho, que eu faz tenho esse outro velho ficar empestado com aqui dentro, documento não novo, tinha e caído, vocês me sabem. topado no outro, aí eu E algum sabia. doutor para Sabe saber, mesmo, hein? é Oxe, preciso eu não passar sabia. mês e mês ou anos pesquisando para saber. E Foi vocês nasce sabem só pequeno no e olhar. velho também. Certo? Então, por isso que eu Mistura digo que a mesmo. nossa conversa aqui não é de quem sabe mais para quem sabe menos. É uma conversa de igual para igual. Certo? Quais são os outros cuidados que a gente tem que ter com as abelhas? Não é nem cuidado, é alguns manejos para que elas nos dê a produção mais rápido. Principalmente quem vai olhar para a abelha com um intuito de econômico, de dinheiro, certo? Aí a indústria vem a padronização, que aí padronizou através de caixa. Por que essas caixas? Tudo paradinha com a mesma medida e coisa e tal. Porque na indústria tudo é feito em série, tudo tem que ser feito muito para dar dinheiro. Não é igual os nossos avós, os nossos pais que aravam e plantavam em arado de boi. Hoje, praticamente um de nós, quando era em arado de boi, o próprio vizinho disse que ele é preguiçoso. Rapaz, fulano vai plantar só para comer mal, paradinha de boi, não faz mais porra nenhuma. É assim a linguagem de hoje. Então, olhando por esse lado de lucro, de capitalismo, foi padronizado. Hoje tem um padrão de caixa que todos material de processamento de mel tem que esse mesmo padrão. Por isso é que tem essas caixas tudo padronizadas. Essas caixas, quem desenvolveu ela, essa caixa mais usada do mundo, chamada nome Prof, foi um americano que desenvolveu essa caixa, com essas medidas. Então, se você comprar hoje uma mesa de desoperculadora, tem as medidas dessa caixa. Se você comprar uma centrífuga, tem as medidas, certo? E se você for fazer a sua própria caixa, faça com essa mesma medida dessa caixa americana. Porque tudo que você for comprar em termos de apicultura, vai ter essa medida. Se você padronizada. Se você faz outra medida, quando você comprar uma centrífuga que botar, o quadro da melgueira ou fica caindo ou não cabe na centrífuga. Eu posso produzir de outro jeito? Pode. Se você quiser fazer uma caixa aí com 3 metros de comprimento, você pode fazer. Antigamente meu avô, o seu pai não fazia cortiço e não tinha mel para Semana Santa, então não vai ser a padronização que vai derribar isso da gente não, certo? Se você não tem condição de comprar caixa, você pode pagar alguém que sabe serrar, pode serrar, fazer um caixote grande, iscar, botar uma iceirinha atravessadinha. Você vai lá, tira, depois na época da Semana Santa você vai lá, destampa, tira o que você quer, tampa de novo, a abelha fica lá. Certo? Agora, se você quer tirar um processamento de indústria, de agroindústria, aí é preciso você fazer as caixas padronizadas. É padrão. Padrão. Hoje, tem essa cera que a gente vai ver aqui agora.
certo? Quando o rapaz chegar com a caixa, nós vamos dizer como é que bota, para alguns. Qual é o papel dessa cera? O papel dessa cera é exatamente acelerar a produção. Porque se você deixar ser essa cera, ela vai demorar muito para chegar a esse ponto. O Paulo aqui calado aqui, com vontade de conversar com ele, mas não pode. Olha, essa cera aqui está com esses dentes aqui, ó. Primeiro ela foi laminada. Uma tauba mais ou menos nessas dimensões, certo? A cera quente e a tauba fria. Você imerge a tauba dentro desse tambor com a cera e puxa rápido. Espera tomar um vento, certo? Com o tempo, vocês passam a conhecer isso só no olhar. Olha para a tábua, vocês percebem que a cera que está agarrada na tábua está fina. Você bana um pouco para correr um vento, torna colocar a mesma tábua dentro. Essa segunda vez que vocês colocarem a tábua dentro do balde, é mais ligeiro, porque senão a quintura que está na cera derrete que já está. Puxa, muitas pessoas trabalham com um balde de água próximo, coloca ela na água. Não é aconselhável. Quando você faz isso, ela endurece mais ligeiro, mas fica um pouco ríspida. Não fica maleável igual essa. O certo é você fazer com o próprio vento. Agora, para isso, é preciso ter 2, 3 tábuas. Porque quando você imerge a tábua na cera quente várias vezes, a própria tábua, quando é uma só, esquenta de uma maneira que da 5ª, 10ª vez para frente, não aprega mais cera na tábua como era a primeira vez. Então você bota uma tábua 3 vezes, já pega outra tábua. Certo? Isso chama laminação de cera. O que é que acontece? A tábua ela pode ter 2 centímetros. Depois disso você passa uma faquinha na quina da tábua. E essa sequência, cada vez que você for colocar a tábua dentro da cera, você molha a tábua. Então, a cera nunca une com a água. Então, quando você cortou a lateralzinha daqui da cera que está na lateral da tábua, você só faz puxar, sai com a maior perfeição do mundo. Desde que a tábua teve lixadinha, lisinha. Depois disso, você vai passar essa cera para ficar com esses alvéolzinhos, esses dentinhos aqui, numa peça chamada cilindro. O cilindro, para quem é mais velho, nada mais é do que um descaraçador de algodão. Quem tem aí mais de 40 anos sabe do que eu estou falando. Descaraçador de algodão é aquele bichinho que tinha 2 moedinhas que você bota. E o caroço ficava e a lã passava. Ele chamava de descaraçador. Isso. Qual é a diferença? É que esse cilindro tem as 2 moedinhas do mesmo jeito, tem alguns rodados manual, tem outros que são elétricos. Mas a diferença é que ele tem uns dentinhos e uns carocinhos, que se você passar o dedo aqui, vocês vão ver que tem uma diferencinha aqui. Mas é o mesmo processo de uma massa, de um moído de massa de fazer pastel e coisa parecida. Para que esses dentinhos aqui? Tudo para facilitar a produção. Se eu não colocar essa cera, ela vai me comer do mel que já está na caixa, 1 ou 2 quilos de mel para fabricar 1 quilo de cera. Eu botando a cera já nesse ponto, ela vai puxar só aquelas casinhas onde fica o mel. Então, ela vai me comer praticamente nada de mel para poder encher. Se nós estivermos falando em termos de ganhar dinheiro. Então, eu estando com a cera pronta, com 20 dias que eu botei essa cera, se o enxame estiver grande, você pode ir que ela já puxou todos os ovelzinhos e já está cheio. Dependendo da florada, a segunda vez que eu boto, que já está com os ovelzinhos feitos, entre 12 a 15 dias, já está cheio. Então, se eu tiver um inverno regular,
A cada 15 dias, eu posso colher mel numa mesma colmeia. A cada 15 dias. Então, se eu tenho um inverno aí de 4, 5 meses, divide isso por 15 dias. Certo? Agora, claro que eu estou falando tudo isso na teoria. Na prática, ele há de cair um pouco e pode aumentar. Às vezes, chove muito no começo do inverno, as plantas floram, para manter a flor com néctar, aí a chuva falta. Aí a produção cai. A abelha, ela não é um pouco burra igual nós. Certo? Às vezes nós ficamos no meio, mesmo sabendo que lá não tem, mas a gente fica indo. A abelha não. Se ela for num pé de árvore 2 vezes, tiver coberto de flor, mas se a flor não tiver néctar, Vai mais não. ela não vai mais. Vai não, que ela não acha nada. Quando ela não vai mais, e se não tiver outro lugar, o que é que ela faz? Ela não vive sem comer, ela é igual nós. Ela volta para comer, vai comer o que tem. Olha, nesse tempo que está agora, a abelha pouca sai. Por que, que a abelha sai pouco nessa época com o tempo nublado? Porque ela é guiada pelas anteninhas, que é o GPS dela, pelo sol. Se o sol desaparece, ela perde o poder de reconhecimento. Por que é que nós se perde mais quando está chovendo, quando está nublado? Ou de noite, porque quando está nublado, porque você não vê as estrelas. Você não guia pelas estrelas, guia por algum planeta. Se esse planeta desaparecer, você perde sua direção. A abelha do mesmo jeito. Nessa época, se nós for mexer com a caixa agora, a tendência de estar 90% das abelhas está dentro da caixa. Se passar 15 dias chovendo, 15 dias sem elas sair para trabalhar, sai muito pouco. Então tudo que elas tiver, elas vão comer. Eu vou falando tudo pro lado, porque vocês já têm a vivência disso. Por isso também é outra coisa que ele não deve fazer. A colmeia é dividida entre ninho e melgueira. O ninho dela é como se fosse nossa despensa. É como se fosse nosso banco de semente. Não pode mexer. Se mexer faz falta para plantar no ano que vem. Então se você tirar o mel do ninho, Cardoso, pode tirar? Pode. Se ela tiver com o ninho cheio no meio do inverno ou no início do inverno, você pode tirar. Se você tiver a legítima certeza que vai ter bastante alimento, com uns 3, 1 mês, 2 meses de antecedência para frente, você pode tirar o ninho. Pode tirar a melgueira e pode tirar o ninho. Tranquilo. Agora, se nós estamos no mês de abril, que nós estamos agora, a chuva, você já tem certeza que você já tem conhecimento da chuva no local. Vai ficar escassa? O aconselhável é não mexer no ninho. É a reserva de alimento dela. Se você mexer no ninho, você vai pegar o dinheiro agora e pode perder ela na época de escassez, quando for na época do verão. Ela vai embora, né? Ela vai embora. Ela deixou, Certo? me deixou com fome, eu vou embora agora. Então, se você cuidar bem dela, um enxame só pode lhe dar muito dinheiro. E de várias maneiras. Por quê? Porque ele pode lhe dar tanto mel como mais abelha. Quando o rapaz chegar com a caixa, nós vamos fazer um processo de divisão que vocês, que já participaram da primeira conversa, os que participaram da primeira vez, vão ver as duas coisas. Os que participaram da primeira vez, vão ver uma divisão de uma caixa para nós fazer 2. E assim é possível, você que está com 10 caixas, certo? E aí eu vou jogar uma situação que acontece muito com vocês aqui, principalmente quem é vaqueiro. Quem é vaqueiro, o tempo às vezes é curto, principalmente quando está na época que as vacas estão dando cria. Você tem 10 colmeias. Você vendeu um boi ou 2 boi e comprou mais 10. Você tem a chance de fazer todas as 10 sem precisar enxamear. E nós vamos aprender isso com esse processo que nós vamos fazer aqui hoje. Como é que isso acontece? Nós só não vamos fazer se a caixa não tiver propício. Para nós fazer isso, a divisão de enxame,
com mais sucesso, é preciso que a caixa mãe, a que nós vamos mexer, tenha fiozinho que a rainha tenha posto o fio com 1 dia ou com 2 de vida. Porque é esse tipo de fio que vai virar uma rainha. Se a caixa que nós for mexer hoje tiver toda operculada de mel ou de cria já para nascer, se nós fizer isso, a chance de dar errado é muito grande, certo? O sucesso de divisão ele só é 100% completo se dentro do ninho tiver lava de 1 dia ou 2. Até 3 dá para fazer. Ela fica bem miudinha. Se tiver lava grande, a chance de dar errado é grande. E aí com isso, com esse processo de divisão, nós podemos fazer com a abelha africanizada e com a abelha nativa, certo? Que é outra coisa que vocês devem também preservar. Eu prometi a alguns, não sei nem quem foi, mas vou trazer alguns modelos de caixa para Tiúba, para Jandaíra, Uruçu. E aí, essas caixas, eu quero a ajuda de vocês. Primeiro, para saber onde está, para nós botar na caixa. E depois, eu quero formar uma piadazinha para mim. Como eu não tenho, eu vou pedir quem tem. O Filadélfia já pedi. Ele já autorizou, mas o Filadélfia não sabe onde está as abelhas. Quem sabe é vocês que sabem aqui, que mora aqui. Não tem formato de PDF lá, não? Tem. Eu vou passar meu contato, depois você envia. Pronto. Quem tem esse tal do Zap, fica mais fácil, porque eu passo em formato de PDF. E a outra coisa, quem não quiser fazer esse tal de formato de PDF, essas caixinhas padronizadas, tanto para a abelha nativa como para a abelha africanizada, você pode pegar um oco normal, faz a captura e você vai produzir mel para você comer do mesmo jeito. Lá você tem um projeto da caixa e tem como capturar, como manter? Tem tudo, tem como dividir, tem tudo. Certo? A abelha nativa também dá dinheiro. Enquanto, a diferença, enquanto 1 litro de mel de Europa, que é o que nós conhecemos aqui como Europa, está em torno de 15, 20 reais por aqui, e eu vim agora há poucos tempos em São Paulo, lá está 40, 60, 1 litro de mel do sul, de São Paulo para cima, você consegue vender a mais de 100. Certo? Era todo isso, eu já bebi um pouco. Então, eu estou no Rio do Sul, está quase não está tirado. Os caras estão mais velhos, já quer 100 litros de noite. Mas não. Tá vendo? É para remédio. O seu Siqueira está acabando de dizer que a minha fala que eu estou fazendo não é uma fala mentirosa. Então, o que é que acontece? E tem mercado. Tem mercado. Porque mel do sul serve para muita coisa. Eu não vou nem falar, porque quem sabe mais é vocês. Certo? Serve para muita coisa. Se você for São Paulo, se você for Brasil, se você for Minas Gerais, se você falar em mel do sul, todo mundo lhe compra por 30, 20 reais uma pitulinha ou menos de meia pitulinha. E aí, nós ficamos tirando e botando para embora os que já estão arranchados. E se nós tirar e arranchar e multiplicar eles? Muito mais. Quem está com a minha idade, quem está com a idade de seu Paulo, com o seu Zé, com o seu Siqueira, vai ter uma aposentadoria ganhando dinheiro do mesmo jeito, sem precisar trabalhar forçando muito. Porque é outro privilégio que vocês que moram aqui têm, que eu não tenho. Talvez se eu morasse aqui, talvez porque a gente costuma ser um pouco acomodado. Talvez não teria muita coisa. Mas vocês que moram aqui, que aí às vezes ficam achando que estão no fim do mundo, que é mais dificultoso ter as coisas, nesse ponto econômico, olhando de convivência com as abelhas no meio ambiente, para vocês é muito melhor do que para mim que moro na cidade. Aqui vocês têm uma chance de ganhar muito, falando de dinheiro, muito mais dinheiro do que eu. Porque vocês podem ganhar dinheiro com mel de abelha africanizada, vocês podem ganhar dinheiro com a abelha nativa, que é a nossa, e essa que ganha. E a abelha nativa, de uma certa forma, falando para vocês, é muito melhor do que a abelha africanizada. Por quê? Porque a nativa eu posso entrar no meliponiário de abelha nativa sem roupa.
Vou sentar tranquilo, que o máximo que eu vou levar é um mordidinho nas orelhas, que não tem risco de morte. Certo? E vocês têm aqui com abundância. E aí, para me encerrar aqui a minha fala, eu aconselho vocês que cuide desse patrimônio nativo que nós temos. Cuide dele. Porque ele está, embora aqui vocês digam que não, mas ele está entrando em extinção. Aqui são poucos lugares nessa redondeza nossa que você não acha no sul, que você não acha tiúba com facilidade. Certo? Tem algum lugar que você pergunta um homem de 20 anos, ele diz, não sei o que é uma tiúba, eu não sei o que é o urussu. E vocês têm o privilégio de um menino de 10 anos, 5 anos, de perguntar esse menino saber. Então vocês têm coisa aqui Mas se não fosse, aí que tem em muitos lugares do Brasil não tem mais. Acaba que É tem no preciso pau ir numa com tudo aí. universidade, é preciso ir num museu, é preciso ir em algum lugar muito longe para a gente achar. E vocês têm na porta de vocês. Então cuide. Eu fico muito feliz com essa questão da central de crédito de carbono para cá, porque com isso desperta Tem 3 pés, um pé. aos mais velhos, aos mais novos, Tem aquela roça mais. que a preservação da mata é possível ser Não quer que tocar naquele feita, álbum? É ali, hein? talvez Eu ganhando lembro ali dinheiro quando nós muito tínhamos mais ali. do Dois que tem. Ele desmontou de cabo mais pra baixo, não pega mais. eu paro por aqui, se vocês Agora não. tiverem alguma pergunta, algum diálogo, Não é porque ele- eu estou pronto para escutar. Que pode ferver aí quando faz um fogo. Não doido só a aí, abelha. mata esse tudo. Mata. Mas futuramente, na carreira que vai aí, tatu, ninguém vai conhecer. Meus netos não vai saber o que é um tatu, entendeu? Meu bisneto jamais vai saber o que é um pé, uma bola. Na carreira que tá vendo, que tá indo aí, ninguém vai conhecer nada. E o povo estão comendo, estão acabando, estão vendendo. Entendeu? Acaba tudo. Tatu é viado, é tudo tá indo de bola aí. Voltando a conversa Não, mas com tá os tudo outros, errado que isso, né? ele começou, mas ele não acabou de frisar. Sobre a tirada do mel, que fumante, o fumante você ir, é porque na hora de classificar o mel, aqui a gente não sabe, mas na classificadora, quem vai comprar Contamina. o mel fora, Contamina. eles contaminam e o mel vai E o perfume desclassificado do- de alguém que tira no padrão. Olha, Até a água contamina. ele fez uma fala sereno. interessante. Quando você vende mel para exportar para fora, vocês viram que eu falei um bocado aqui. Olha, certamente, seu Siqueira, eu estou falando do seu Siqueira porque está à minha frente. Você, quando eu fui perto, saltou saliva da minha boca em você, numa partícula tão pequena que nem você sentiu, e nem ouviu, nem você viu. Quando você lida com mel, na casa do mel, tem que botar uma máscara. Porque essa partícula de saliva que cai lá, ela fermenta, ela cria bactéria. E o cara, quando vem comprar, ele coloca um aparelho que percebe que a saliva que caiu lá, se caiu saliva, se você foi no mato e pegou no cocô de uma vaca ou no seu cocô e mexeu lá, sabe tudo. Lá, quando você faz uma análise, aparece ou saliva, ou coliformes fecais, ou algum tipo de bactéria. Então, é tanto que no processo de produção do mel, quem vai para o campo só entra na casa do mel depois que tira a roupa do campo e toma um banho. Se não tiver 2 equipes. Se tiver 2 equipes, uma vai para o campo colher a melgueira e a outra fica na casa do mel. Justamente para olha, por exemplo, como é que está a bota de Natan? Como é que está a minha bota? Sujo de lama, de bosta de porco, de qualquer troço, certo? Então eu chego no campo, entro na casa de mel. Não, eu posso fazer isso? Posso. Mas o que é que acontece? Eu chego no campo com as melgueiras, deixo em cima do carro, ou em cima da carroça, ou em cima da moto, tiro a minha roupa que eu estava, o meu sapato, tomo um banho, calço outro chinelo e vou para a casa de mel para poder manusear o produto. Quem tem o cabelo e a barba grande, uma horrorosa que vai ser meu, tem que botar uma touca igual o jeito de restaurante. Bota uma touca, tampa aqui, que é para não cair cabelo. E eu estou falando do meu, que é mais bonito do povo. Não disse que. Tem que ter esses cuidados, porque realmente
realmente quando vai para fora, é feita essas análises e outra coisa. A gente tem que ter cuidado com isso, porque nós estamos aqui no lugar, o Piauí é considerado o melhor mel do mundo. Qual é o segredo disso? É a diversidade de florais. No Canadá é uma flor só, nos americanos é uma flor só, é flor de laranja, é flor não sei de quê, é flor não sei de quê. Aqui no lugar desse, o mel é mais diversificado da maneira possível. Por exemplo, eu vou citar de novo o Sr. Siqueira. O Sr. Siqueira, com o maior conhecimento que ele tem sobre aqui a mata, ele é incapaz de dizer quantos tipos de florada tem aqui nesse lugar. Ele é incapaz de dizer, porque ele não conhece tudo. Porque ele conhece aquele verdandão. E as plantinhas minúsculas que tem no sabor de lagoa, que ele não sabe nem o nome, que o bisavô dele não sabia. Então, a diversidade. E essas flores, as plantas, as abelhas andam nela tudinho. Tudinho. Então, o mel que nós temos aqui é o mais diverso possível em termos de diversidade. É o nosso mel. Por isso é que ele é o melhor mel do mundo. Quando os caras fazem a pesquisa, eles não acham um tipo de florada só. Acha muita variedade. Então o mel daqui, qualquer parte do mundo, é considerado um alimento, e um alimento que ao mesmo tempo é remédio. É o remédio. Tem mais alguma coisa que vocês queriam falar, que eu comecei? Então realmente eu fiz muita fala pulando, mas é porque é para despertar isso e depois a gente vai continuando a conversa. Aquela fala que ficou uma dúvida, que nem essa que frisou muito bem, interessante falar, vocês vão guardando na cabeça e a gente vai se encontrando aí e vai conversando. Agora, dizer assim, está no caminho certo. Quem está para criar abelha está dando uma contribuição imensa para o meio ambiente. E vocês não sabem, não tem dinheiro que pague. O que vocês estão ganhando não chega nem aos pés do benefício que vocês fazem criando abelha e conservando o meio ambiente. Certo? É um benefício enorme. Pequena área, você quantas caixas você produziu uma safra na roça, você tem 100 hectares de terra. Para produzir boi, ou então qualquer outro tipo de alimento. Termina a despesa que você fez na terra, você vendeu ou o boi ou o cereal que você pegou, não dá. Dá para cobrir aqui a despesa. Você, na hectare de terra, E uma das coisas que acaba mais e das coisas se chama fogo. O fogo acaba aqui.